Mas o ataque direto de Lula a Bolsonaro, né, se concorrer comigo de novo, vai perder. Vem em meio a essas oscilações na avaliação do governo Lula, né? Você enxerga essa fala dele como uma tentativa de voltar a polarizar com o ex-presidente? Ou é apenas o velho clima eleitoral que já começa a bater na porta aí das eleições do ano que vem? Primeiro, o que eu acho mais estranho é um silêncio, né, um pouco grande da direita com relação a isso. Uma fala tão forte, tão provocativa, então de deboche até do Lula. Olhei agora há pouco, até dei uma atualizada antes de entrar aqui ao vivo, nas redes sociais de principais lideranças bolsonaristas, os filhos do ex-presidente, o próprio ex-presidente. Nenhuma resposta até agora, não sei se eles estão ali tentando medir muito bem qual é a questão ali, porque tem também uma tentativa de puxar o Bolsonaro para essa briga, para essa discussão. Enfim, né? Eu acho que é isso. Primeiro é um deboche, né? O Lula parece estar brincando, porque muito mais que qualquer outra coisa, ele mobilizando a base, fazer aquele velho jogo das redes sociais, veja essa lapada, né, aqueles cortes de YouTube, o Lula humilha, aquela coisa bem, a linguagem das redes sociais parece que tem outra coisa aí, né, nessa mudança de linha editorial, digamos assim, do Lula 3, que tá pegando, tentando entrar mais nessa questão das redes sociais. Essa fala já me parece bastante voltada para isso, né, porque enfim, não tem nada a ver com Lula ou com Bolsonaro, o processo agora é questão de justiça, de Polícia Federal, né, ele entrando aí pode até acabar bagunçando alguma coisa, dar algum tipo de, né, combustível para quem questiona esses processos aí da justiça, quando o que existe são processos extremamente instruídos, cheios de prova, longuíssimos, com relação a todas as acusações que são feitas contra aí, o Jair Bolsonaro e os aliados dele. Mas aí tem duas coisas, né, Tardan? A primeira talvez até por isso esteja essa demora para ter uma resposta. Você tem de um lado aquela questão que o Bolsonaro não vê outro nome para disputar pela direita e não quer admitir isso em momento algum, né? Ele seria o plano A, B, C e D, então até é estranho porque que ele não está embarcando nessa história aí, nessa fala do Lula, para que se isso faça, né, sim. Florescer, para isso ficar mais em pauta. Agora, por outro lado, você tem essa questão que você falou. O Lula, a esquerda, vem num momento bem negativo nos últimos meses, né? Pela primeira vez a gente vê a avaliação negativa do presidente maior, né, do que a positiva. A gente vê derrotas muito expressivas com relação a discussões de pautas no Congresso, a questão do PIX ali, né, que foi um recuo muito grande do governo e uma pressão que, imagine se fosse algum projeto que tivesse que passar ali pela análise dos parlamentares, o tamanho das derrotas, que a sorte é que foi, sorte entre aspas, né, que foi uma questão de uma regulação interna e no momento ali de recesso parlamentar. Mas você tem ali um momento bastante negativo para o governo Lula, né, essa questão do preço dos alimentos. Hoje a gente estava vendo muita gente da esquerda mostrando dados, né, olha, a inflação real não está tão ruim assim, mas não adianta, né, não é assim, não é com gráfico que a pessoa vai no mercado olhar o preço das coisas e comparar lá com relação ao bolso dela. Ela vai sentir as coisas caras e hoje as pessoas estão sentindo, está sendo difícil engolir, né? O gás a R$110, essa questão toda, né? Tantas coisas mais caras, o café, não há dado estatístico que mostre que não está tão ruim assim comparado a antes, ou principalmente ao governo Bolsonaro, que calha ali uma certa indignação ou uma frustração de quem tinha uma expectativa de que isso pelo menos melhorasse, né? Então, num momento tão ruim para o governo, que o governo tem dificuldade, é isso que você falou. Será que não é mais jogo para o governo jogar o Bolsonaro nessa, transformar na velha polarização? Porque aí é muito fácil, o roteiro já está dado e o governo Lula já venceu isso em 2022. É muito mais fácil dizer, ó, na época do Bolsonaro tinha caminhão de osso, né? Tinha fila do osso lá para pegar carcaça de frango para comer, né? É muito mais fácil dar esse tipo de resposta. Aquela foto ficou uma famosa, né? Aquela foto, né? E foi um fato, né? A gente viu muito, foi até em Fortaleza aquelas imagens, né? É um fato aquilo ali, então é muito mais fácil para o governo. E estava muito ruim a situação da economia lá também. Aí o bolsonarista vai dizer, não, mas estava com relação a... era Covid, tinha conflito da Ucrânia que estava encarecendo as coisas, tinha, enfim, a questão da gasolina que estava mais alta por conta de resquício ainda da pandemia. Então você tem um debate que é muito mais cômodo para o governo fazer, né? É muito mais fácil apontar para o Bolsonaro e
dizer que é pior jogar ele na reta do que assumir que, olha, havia uma expectativa de melhora do poder de compra com a eleição do Lula que, pragmaticamente, no fato, não está se materializando hoje. Na questão de alimentos, né? Exatamente. O governo mesmo não consegue, né, negar isso. Está mobilizando aí tudo e até agora não encontrou uma solução, né? A que foi jogada pelo setor alimentício, que não foi nem o Lula que falou, que foi aquela questão de discutir, né, datas de validade alternativas. O pessoal já jogou, meu Deus, querem jogar carne podre na sua mesa, sendo que nunca se falou sobre carne, sobre salada, coisas frescas, né? Se falava sobre produtos super industrializados, biscoitos, bolachas, enfim, mas a mera menção disso, não pelo governo, pelo setor, já gerou aquela indignação toda. Então você vê, né? É um tema aí que mobiliza muita coisa, então por que não, né? Jogar o Bolsonaro no meio facilita tanto, é tão conhecido, né?